Olá pessoal, amigos e amigas, bioconstrutores, bioconstrutoras. Vim hoje aí falar de alguns materiais que eu tenho usado nesse projeto Saper Ecológico, né? Recentemente eu tenho visto alguns vídeos na internet nesse processo de absorver informação. Eu acabei conhecendo alguns canais aí bem popular no YouTube, né? A exemplo do Mr. Tifui, né? Dentre outros aí que eu não vou estar nomeando aqui, na qual o pessoal vem construindo obras faraônicas, né? Posso assim dizer, com apenas um pedaço de pau ou um pedaço de lâmina, né? E é um canal bem popular, né? Tem N números de views. E aí o que acontece? Acaba caindo no senso popular que bioconstruir é algo simples, é algo que está ao alcance tão somente com uma ferramenta rudimentar. A bioconstrução ela é simples, ela tem em sua essência a matéria-prima da própria natureza, porém eu posso garantir que não é tão simples assim, né? Levando em consideração se você tiver apenas algumas ferramentas rudimentares. Eu aqui, quando idealizei esse canal, eu já tinha em mente que eu iria precisar de algumas ferramentas, né, para dar seguimento à obra. E aí algumas eu já tinha, outras foi necessário adquirir, outras foi necessário eu estuciar, inventar, né, ou tentar aprimorar alguma coisa aí. Fiz uma relação aqui básica, ok? Do que eu tenho usado até o presente momento, lembrando, esse projeto Saper Eco de uma casa de taipa com Adobe e Super Adobe e algumas técnicas mistas da bioconstrução. E aí eu fiz algumas ferramentas que ainda está nesse processo de construção, ok? Bom, eu não estou com todas as ferramentas aqui para estar mostrando, até porque a intenção do vídeo é ser um vídeo didático e por conta disso não ser tão delongado. Uma das ferramentas que eu elenquei aqui como a primeira, essa aqui, conhecida por todo mundo, né? Facão. O facão foi uma das primeiras ferramentas que eu adquiri, eu já tinha, só que eu estava precisando de um facão melhor, um facão mais leve, levando em consideração que eu iria usar muito, um facão que facilitasse na hora dos cortes, né, do uso, com a lâmina boa. Então foi uma das ferramentas que eu adquiri. O que eu tinha eu acabei doando, o outro, né? Bom, uma outra ferramenta, eu estou lendo aqui, uma colazinha. Uma outra ferramenta que eu adquiri foi o motosserra. Tem dois. Esse daqui é um motosserra bem simples, olha o sábio dele como é pequeno, né? 13 polegadas. Esse aqui eu adquiri recente por conta de uma adaptação que eu precisei. Lembrando, o projeto Saper Eco, ele está sendo desenvolvido em uma área que eu considero um tanto remota, ou seja, conceito de remota, um lugar de difícil acesso. E por ser difícil acesso, eu preciso, e não tem energia elétrica ainda, né? Eu pretendo futuramente, se possível, dispor de energia de placa solar. Isso é algo ainda a médio prazo. E por conta disso eu precisei adquirir esse motosserra aqui para fazer uma adaptação de uma furadeira, né? Quando eu estava construindo o telhado, eu precisei de uma furadeira porque não disponho de energia. Bom, agora eu vou falar mais rápido, né? Quando iniciei o projeto, eu até socializei a parte escrita desse projeto lá conta de um barracão de apoio. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui, né? Depois de limpar o terreno, a área, eu fiz um barracão de apoio. Por conta disso eu precisei comprar lona, né? Para fazer
Ele tá ali, um barracão aqui do lado. Coisa simples, eu fiz 2 metros por 2,30, né? Coisa simples. Aí precisei comprar lona. Posteriormente, precisei de uma trena. Essa trena é aquela trena fita que enrola de aproximadamente 30 metros. É para medir o perímetro da casa. Uma trena retrátil, né? Também. Carrinho de mão. Carrinho de mão, outra ferramenta indispensável em qualquer projeto de construção. É algo fundamental, né? Aí vem pá, enxada, cavadeira, picarete, cavador, serrote e serra. A diferença entre serra e serrote é enorme, né? Serrote usa na madeira. Aí você fala assim, Rafael, você comprou o motosserra e precisou do serrote? Precisei de serrote algumas vezes. Nem sempre você vai ter o alcance, uma ferramenta dessa para fazer alguma atividade, mesmo que simples, né? Machado. Eu até postei no início do canal alguns vídeos eu usando o machado, né? Que também o motosserra poderia substituir. Eu acabei passando essa ferramenta para minha mãe, né? Porque demandaria muito esforço físico e eu não me adaptei, né? Como tudo isso é muito novo para mim, eu não me adaptei ao uso do machado ainda. Levando em consideração porque eu tenho motosserra, né? Pé de cabra, agora aqui eu boto um entre parênteses. Esse pé de cabra aqui foi tomado do vizinho emprestado enquanto eu estava fazendo o telhado. Isso aqui não foi uma ferramenta que eu comprei, muito embora preciso ter. O martelo, fundamental essa ferramenta, né? Para tudo. Uma marreta de madeira. Ela é uma... Não sei se o nome é pua. É uma ferramenta que foi confeccionada. Deixa eu pegar ela aqui rapidinho para mostrar. Aqui, ó. Isso aqui foi usado na hora de usar a talhadeira, né? E o formão. Porque se eu usasse o martelo, iria estragar o formão mais rápido, né? Aí foi estuciado isso aqui, ó, inventado, né? Não sei o nome disso ao certo, se é pura. Continuando, né? Marreta de madeira. O formão, como acabei de falar, né? Eu já tinha 2 formões. E aí precisei comprar mais um porque a polegada dele é maior, 1,5 polegadas, né? O nível foi uma outra ferramenta fundamental, principalmente no início da obra, quando eu fui fazer aqui o gabarito da casa. E ainda no âmbito do nível, mangueira de nível, né? Porque também foi necessário. O arame galvanizado, até mostrei nos vídeos passados. Esse arame galvanizado ele foi útil desde o início até a presente data, está sendo. Agora mesmo eu estou usando para essa trama aqui, essa parte da estrutura da parede, para amarrar tanto as varas nos enchimentos, né, nos caibos. Bom, arame galvanizado, vamos lá. Talhadeira é algo que foi preciso também, porque a talhadeira foi usado na parte do banheiro, na parte de concreto, porque é uma bioconstrução, mas o banheiro é de alvenaria, de cimento mesmo, porque eu ainda não domino a técnica de impermeabilizar isso aí. Ponteiro também foi usado na parte do concreto. Aí precisei também, agora no âmbito de tratar as madeiras, o pincel e a brocha, né? Pincel nas ripas e ripões e a brocha nas peças e nos esteios, e foram todos tratados com óleo queimado misturado com carbolina, né? A desempenadeira e desemponadeira, que é a mesma coisa. A peneira é algo que eu estou usando
essa areia aqui mesmo, na hora da confecção do adobe, ela é misturada com o barro, porque o barro ele é muito argiloso, ele não é arenoso, a gente precisa fazer essa compensação, esse equilíbrio. Então eu estou usando a peneira para deixar essa areia no ponto de bala mesmo de uso, né? Latas de tintas, aí vem uma parte da reutilização, da reciclagem. Tinta vazia, usei algumas latas, até serve de medida quando eu estou fazendo aqui alguma massa, traçando alguma massa, né? Aí vem essas latas de tinta, lata de tinta de 18 litros, viu pessoal? Aquela lata de ferro. Bacia de massa, né? Para argamassa. Régua, que é o mesmo sarrafo, aquela régua de alumínio grande. Foi usado bastante na parte do reboco. Prumo, outra ferramenta extremamente fundamental usada. Acabei perdendo um prumo aqui na obra. Isso não é bacana quando você perde uma ferramenta, porque você tem que repor com outra, né? E fica aquela angústia, poxa, ainda estava sendo bem útil. Então o prumo foi uma das ferramentas que eu perdi aqui na obra. Esquadro, também falei da importância na época do gabarito da casa. Colher de predeiro, né? Estou usando duas aqui, uma de 11 ou 12 polegadas e uma menor. Linhas, cordas, alicate, arame. Esses arames, que é o mesmo arame galvanizado, ele já entra em uma categoria de materiais usados, não de ferramentas, né? O lápis também, o lápis já entra como na categoria não de ferramenta, mas de material utilizado. O giz, algo importante para se marcar, se medir, né? Tanque de água é algo que você tem que ter no seu projeto de uma construção. A não ser que você tenha como armazenar água de outra forma, ou já tenha água armazenada. Escada, né? Eu precisei construir 3 escadas, uma pequena, uma média e uma maior ainda, uma grande, né, que eu posso assim dizer, e trouxe uma escada de alumínio, né, por conta da praticidade de abrir e fechar e ser mais leve. Uma outra ferramenta que eu precisei construir foi o apilador, né? Fiz a casa elevando em torno de 20 centímetros ao nível dela, até porque a área foi toda terraplanada. Mesmo assim eu elevei a casa, por ser uma bioconstrução, uma casa de taipa, tijolo de adobe, é necessário que a casa esteja um pouco acima do nível do chão, por conta da umidade, né? Dentre outros fatores. É isso, pessoal. Basicamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. Claro que cada realidade, uma realidade, né? Cada construção necessariamente não precisa dessa lista de material, né? Lembrando, isso aqui é mais a relação de ferramentas utilizadas, não tanto de material. Então aí vocês já vão ter uma noção do que vocês podem precisar para desenvolver o projeto de uma bioconstrução, né? Aí alguém pode perguntar assim, Rafael, qual a ferramenta mais importante? Na realidade, não existe uma ferramenta mais importante que a outra, né? Todas elas vão ser fundamental, vão ser importantes, muito embora algumas ferramentas lhe dá um descanso, se é assim que eu posso dizer. Ele traz uma facilidade, um comodismo na hora de desenvolver um projeto de construção de uma casa, né? Na hora do ato do bioconstruir. Enfim, no início eu falei do facão, né? O facão é uma das ferramentas aí fundamental, é uma das ferramentas que eu uso quase todos os dias nesse processo aqui de bioconstruir, né? E é isso, pessoal. Se eu estiver esquecendo alguma outra ferramenta, eu vou estar colocando, vou colocar essa lista toda aí na descrição do vídeo, né?
Como eu falei, eu precisei estuciar, inventar algumas outras. A exemplo também da forma, né? Eu trouxe a forma dos adobes, pedi para confeccionar. Porque se eu fosse fazer de madeira, eu acredito que não seria tão eficiente quanto o material utilizado, que foi chapa de ferro, né? Chapa de perfil. E é basicamente isso. Se eu esqueci alguma ferramenta, eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo. Esse é um vídeo meio chatinho de se assistir, mas eu julgo importante, porque é necessário você ter uma noção do que você vai precisar no processo de bioconstruir, né? Lembrando, cada realidade, uma realidade diferente. Essa é a realidade aqui do momento, essa é a minha realidade. Valeu, pessoal? Grande abraço a vocês. Pedir aí que socialize essas informações. E se tiver alguma outra informação, pode comentar aí, que eu agradeço. Vou analisar direitinho e, se for o caso, até responder. Ok? Muito obrigado. Até mais.